Negócio fechado, o Fluminense anuncia acerto com 2 jovens jogadores. A gente vai falar um pouquinho do Sub-20 tricolor, que empatou a sua partida hoje, mas teve jogador que a torcida está de olho como grande destaque nesse jogo. Além disso, o lateral se despede do Fluminense e está de saída. E a gente vai falar sobre o primeiro dia de Mano Menezes no CT Carlos Castilho. Tem novidades sobre a situação do André, situação do zagueiro Marlon e tudo sobre a partida de quinta-feira entre Fluminense e Internacional. Então, muita coisa do Flusão nesse vídeo para você. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. E depois da vinheta a gente vai falar muito de Fluminense. Vamos começar esse vídeo aqui falando da molecada de Xerém que foi a campo na tarde de hoje pelo Brasileirão Sub-20. E nesse time teve 2 presenças importantes que a gente chama a atenção, né, que figuram direto no profissional tricolor. Estou falando do meia Arthur, camisa 10, que jogou essa partida, e também do atacante Jean Lucumi, que inclusive entrou em campo contra o Grêmio, acabou sendo expulso, coitado. Mas era uma esperança da torcida do Fluminense para tentar ver, né, algo de novo naquele jogo. E ele, já que não vai poder jogar a próxima partida contra o Inter, voltou para o Sub-20 e foi o grande destaque do Fluminense nesse jogo. Primeiro gol marcado pelo Lucumi, você está vendo aí na tela, ó, o Doman recebeu a bola pela direita, fez o cruzamento, o Isaac escorou, ficou ali uma briga, e o Lucumi botou para dentro, abrindo o placar para o tricolor. Só que depois disso, o Thiago foi expulso, o Fluminense ficou com 1 a menos e o Fluminense sofreu o empate. Mas no segundo tempo, já com 1 a menos, olha o lançamento que o Kaique Almeida achou para o Lucumi. Que bolão do zagueiro, o Lucumi recebeu, ó, balançou para cima da marcação, chutou no cantinho, sem chances para o goleiro, fazendo 2 a 1 para a equipe tricolor, que infelizmente acabou sofrendo empate após isso e a partida terminou em 2 a 2. O Fluminense tem 12 pontos, está em 14º no Brasileirão Sub-20 e está a 5 pontos do G8 da competição. Mas disso tudo eu vou destacar, claro, a partida do Lucumi, né, fazendo 2 gols. Ele sempre que desce para a categoria de base tem conseguido se destacar, já está fazendo muitos gols nesse time Sub-20, inclusive antes dele e do Arthur descerem, essa equipe estava lá embaixo, né? Estava lá na zona de rebaixamento, agora deu uma arrancadinha com eles dois, mas também queria destacar a bola do Kaique Almeida no segundo gol, né? O Kaique Almeida é um zagueiro canhoto de seleção de base que o Fluminense tem, e eu vejo muitos torcedores do Flu pedindo, né, mais chances para ele na equipe principal. E bom, depois desse lançamento sensacional, os pedidos só tendem a crescer, porque mostrou uma boa capacidade com a bola nos pés, né? Prosseguindo aqui, mas ainda sobre a garotada de Xerém, tem lateral esquerdo se despedindo do tricolor. Eu estou falando do Marcos Pedro, que é um lateral esquerdo 01, né, nascido em 2001, portanto vai fazer 23 anos no fim de 2024. Ele se despediu do Fluminense nas suas redes sociais. Ele postou ali uma imagem, né, agradecendo ao Fluminense e fez um texto, né, falando que tem a convicção de que fez o melhor em campo e fora dele, que realizou muitos sonhos no Fluminense, embarca em um novo desafio com novas metas traçadas e com a certeza de que levará o Fluminense no coração. Então o Marcos Pedro anunciando a saída do Flu, e vale lembrar, né, que o jogador tinha sido emprestado em abril a Tombense e tem contrato com o Fluminense até o final de 2025. Foi emprestado a Tombense, mas agora se despede do Fluminense, então muito provavelmente fechou com uma outra equipe que ele não revelou ainda no post. Quando a gente tiver essa informação, claro que a gente vai trazer aqui para vocês, mas tá aí o Marcos Pedro, portanto, lateral esquerdo, também já foi muito pedido na equipe principal do Fluminense, né, principalmente nos momentos de maior carência na posição, acabou nunca ganhando chance, nunca se firmando, teve uma sequência de empréstimos, agora estava na Tombense e se despede do Fluminense, tá de saída do Flusão. Mas se por um lado o Marcos Pedro tá saindo, por outro o Fluminense também anuncia o acerto com 2 promessas, tá? Vamos falar primeiro do meio-campista Juan Salles, que é nascido em 2008 e assinou o primeiro contrato profissional dele com o Fluminense, que é válido até o fim de maio de 2027, tá? Então o jogador assinando até 2027, é um meio-campista com passagem em seleção brasileira sub-15, o Fluminense firmando, portanto, o primeiro contrato profissional dele, né? Esse trabalho de valorizar essa molecada da base. A gente sabe a importância que Xerém tem para o Flusão. Quem também assinou o primeiro contrato profissional pelo Fluminense foi o atacante Naran, que também é de 2008 e assinou
também até o fim de maio de 2027. Então o Fluminense anunciando o acerto com esses dois garotos. O Naran também tem passagem em 2023 pela Seleção Brasileira Sub-15, então são jogadores de muito potencial que o Fluminense assina o seu primeiro contrato profissional. E eu desejo toda a sorte do mundo para eles, que muito em breve a gente os veja, né, na primeira equipe do Fluminense, nos dando muitas alegrias. Muitas informações da equipe profissional do Fluminense também para trazer para você. Eu só vou antes rapidamente lembrar você de correr no comentário fixado desse vídeo aqui, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica sabendo de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Então corre no comentário fixado desse vídeo, clica no link que lá está, você vai ser redirecionado para o canal da Central Fluminense no WhatsApp. Você aperta o botão seguir para ficar sabendo de tudo o que acontece com o Flusão direto no seu WhatsApp. Beleza? Então vamos falar dessas informações, porque o Marcelo Neves, lá do GE, trouxe uma informação muito importante, um novo capítulo da novela Marlon, né? Mais cedo o Daniel trouxe para vocês a informação do canal Sentimento Tricolor de que as negociações estavam encerradas e o Marlon não irá ficar no Fluminense. O Marcelo Neves traz para a gente que, de fato, Marlon e seu staff não aceitaram reduzir parte dos seus vencimentos nesse novo empréstimo ao Fluminense e que o Fluminense ainda deseja resolver o assunto até quinta-feira, né? Então, diferentemente lá do Sentimento Tricolor, o GE ainda não cravou negociação terminada, mas fato é que o Marlon e seu staff não aceitaram essa redução salarial para ficar no Fluminense. E aí, sim, segundo Marcelo Neves lá do GE, caso não cheguem a um acordo, as conversas serão encerradas. Bom, nesse momento parece muito claro, né, que o Marlon está muito mais fora do que dentro do Fluminense, e eu acho que é assim que deve ser mesmo, tá? O Marlon, desde que chegou por aqui, ele não mostrou que veio, não teve o desempenho que a gente esperava dele, isso é nítido, né? É um jogador que a gente não consegue confiar, beleza, teve problemas de lesão, fez a cirurgia, voltou, mas é um jogador que não demonstra confiança, tem esse vencimento alto, né? Um dos maiores salários do Fluminense. Eu acho que a decisão é correta, cara, de liberar o Marlon, o Fluminense ir ao mercado em busca de outra peça, né? A gente trouxe mais cedo aqui uma informação apurada pela Central de que o Fluminense, a pedido do Mano Menezes, está de olho em zagueiro e atacante de lado, né? Também teve uma informação do Fluminense interessado no Samir, poderia ser mais um, né? O Samir já viria mesmo com o Marlon no elenco, poderia ser o Samir e mais um zagueiro. Eu acho muito mais interessante buscar no mercado uma peça do que renovar e manter com o Marlon, que é um cara que não mostrou que veio nessa segunda passagem. É uma pena, né? Porque criou-se muita expectativa, eu mesmo criei muita expectativa no retorno do Marlon e acabou que ele não rendeu. E o treinador Mano Menezes foi pela primeira vez ao CT Carlos Castilho. Ele comandou o treino do Fluminense na tarde dessa terça-feira. O treino começou às 3h30, né? Estava marcado em tese para 9h30, mas pela chegada do treinador colocaram para 3h30 para que ele pudesse trabalhar com o elenco. Tem essas imagens aí que foram divulgadas, né, lá na sala de imprensa do Mano Menezes, com o Angione, o Mário Bittencourt também por ali. Então ele já deu o seu primeiro treino, tá? E nesse treino a gente já deve ter reparado, né, já há algum tempinho, que o volante André tem participado. E muitos tricolores ficam se perguntando, pô, mas por que o André não joga? Ele já tá treinando, eu já vi fotos que o próprio Fluminense divulga do André treinando com bola. Por que ele não está jogando? O Marcelo Neves, lá do GE, trouxe informação sobre isso para nós, tá? Ele disse que o André dificilmente retorna contra o Inter, que o volante ainda está numa fase de transição e que a tendência é que nessa semana ele passe a treinar de fato com o grupo, né? O que ele está fazendo, que a gente vê, é participar, ele fazer um aquecimento com bola e tal, mas não é efetivamente o treino pesado. Essa transição tende a ocorrer nessa semana. Segundo Marcelo Neves, o Fluminense prega 100% de cautela com a situação do André, porque ele considera que o André é peça fundamental para os planos do Fluminense em 2024. Seja dentro de campo, ficando por aqui, então forçar o André em uma nova lesão poderia fazer com que a gente ficasse mais tempo sem ele e prejudicaria muito a gente dentro de campo não ter o André. Ou, em caso de venda, a gente sabe muito bem, né, que existe sempre a possibilidade do André sair, ele é a bola da vez, houve aquele acordo do Mário Bittencourt de vendê-lo ao fim de 2023, as propostas não apareceram nessa janela que abre agora no meio do ano. A tendência é que o André saia. Então, em ambos os cenários, né, para o Fluminense seria muito ruim forçar o André e correr o risco dele ter uma nova lesão. Porque se ele ficar aqui no Fluminense e não for vendido, a gente perderia o jogador por mais tempo e a gente precisaria tê-lo dentro de campo. E se for lesionado e a ideia fosse vender,
pode prejudicar uma futura venda, né? Outra lesão do André pode desvalorizar o cara no mercado, podem fazer os clubes desistir dessa contratação. Então o Fluminense prega muita cautela. Vale lembrar que a gente trouxe aqui a informação do portal Milan News de que o Milan estaria disposto a pagar 25 milhões de euros, cerca de 149 milhões de reais, para contratar o volante André, que também está na mira do Fulham, né? O Fulham tem o João Palhinha, volante da seleção portuguesa, deve sair, busca um volante no mercado, o André também está na mira. Já há algum tempo, né, o Fulham namora ali o André, né? Mas ainda não rolou essa proposta que seduzisse jogador, e Fluminense a gente deve ter novidades quanto a isso nessa janela do meio do ano. E para falar um pouquinho do jogo de quinta-feira contra o Internacional, eu só vou rapidinho antes aqui aproveitar para dar uma moral para a galera sempre ligada na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o José Roberto de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, para o da Mata de Petrópolis, para o Vander Lúcio de Governador Valadares, Minas Gerais, para o Jurandir de Birigui, em São Paulo, para o Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro e para o Delmiro Gil, lá de Minas Sul, em Goiás. Um abraço para a galera e o convite, claro, sempre reforçado para você, tricolor nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar da partida de quinta-feira, que vai ser a estreia do treinador Mano Menezes no comando do Fluminense. É uma oportunidade para a gente girar a chave, voltar a vencer no Brasileirão e conquistar, né, pelo menos os 3 pontinhos. Se a gente não sair da lanterna de cara, pelo menos ganha 3 pontinhos, que ajudaria muito o Fluminense. A gente tem informação, né, também lá do Marcelo Neves, do GE, de que o Fluminense já tem mais de 20 mil ingressos comercializados para essa partida. Vale lembrar que esse jogo teremos ingressos com valor promocional, né? O Fluminense fez uma grande promoção de ingressos para essa partida, então é muito importante, né, que você, tricolor, que tenha condições de tempo, financeiro, de saúde, para ir ao Maracanã na quinta, vá para apoiar esse time, empurrar essa equipe para sair dessa situação delicada, porque só com o apoio da torcida a gente vai conseguir. Então, mais de 20 mil ingressos comercializados para essa partida. Teremos um bom público no Maracanã. Eu quero saber de você que está assistindo. Vai para o Maracanã na quinta? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!